Meus queridos irmãos, nós chegamos aqui no capítulo 18. Nós vamos meditar em alguns capítulos da palavra do Senhor. E aqui, nesses livros do Antigo Testamento, é muita história, né? E essas histórias são histórias envolventes, histórias de amor, de drama, de guerra, de suspense. Glória a Deus. Melhor do que muitas novelas por aí, com certeza, né? Melhor, né, irmãos? Aleluia. A palavra do Senhor, porque é uma palavra verdadeira. Bendito seja o nome do Senhor. E nós saímos do capítulo 17 e do capítulo 16 na doutrina passada, onde nós vimos Davi sendo chamado e ungido para ser rei. Nós vemos ali ele derrotando e derrubando o gigante Golias. Nesse sentido e nesse contexto, Saul já tem perdido o seu reinado espiritualmente, né? Aleluia. Ainda estava lá, mas Deus não estava com ele. Isso é muito perigoso, né? Aleluia. Deus já ter retirado a sua graça e a pessoa ainda está lá. E assim aconteceu com Saul. Aleluia. Nós vemos ali o que acontece. O espírito maligno se apodera de Saul. Aleluia. E quando Davi toca a harpa, o espírito sai. E no capítulo 17 todo nós vemos um enredo a qual Davi, com a graça do Senhor, derrota o gigante Golias. Aleluia. E nesta noite, meus queridos irmãos, nós vamos continuar nesta história desses reis, né? O que acontece nos capítulos posteriores. Muitos irmãos já conhecem, conhecedores da história. E eu creio que Deus tem lições preciosas a nos falar nesta noite. Que possamos, meus irmãos, como falou um certo homem de Deus, ao ouvir a palavra do Senhor, que possa ser como se fosse o próprio Senhor falando diretamente com a sua vida. Aleluia. E crendo que Ele falará conosco. Bendito seja aquele que vive para todo sempre. No capítulo 18, meus queridos, se inicia na sua Bíblia Sagrada, logo no início. E sucedeu que quando terminou de falar Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi. Jonatas o amou com a sua própria alma. Pode colocar aí na projeção 18 primeiro. Meus irmãos, aqui surge uma linda amizade, uma amizade leal, uma amizade forte, um pacto que nós vamos ver que é tão forte que dura por gerações. Talvez eles se conheceram depois de guerras, lutas travadas, né? O provérbio diz que em todo tempo ame um amigo, mas na angústia nasce um irmão. E esses homens, Davi e Jonatas, eles criam um elo de amizade muito forte, muito bonito de se ver. Glória a Deus. Aonde Jonatas defende Davi em muitas situações, e aonde Davi cumpre uma promessa feita para Jonatas no capítulo 20, dizendo: olha, esse pacto que a gente está fazendo, eu me lembrarei da sua casa. E aí a gente vê aquela linda história que quando Davi já é rei, ele diz: há alguém da família de Jonatas a quem eu possa usar com bondade? Os irmãos conhecem a história de Mefibosete. Aleluia. E essa amizade é uma amizade forte, uma amizade leal, uma amizade verdadeira. Nós sabemos que nos dias de hoje é muito difícil, mas existe e é necessário. Eu pelo menos tenho alguns amigos, claro que amigos são poucos, mas a gente tem. Não sei se os irmãos têm, mas eu creio que sim. Amigos verdadeiros, amizades duradouras que não se desfaz por conta da distância,
A pessoa pode estar do outro lado do continente, mas a amizade continua do mesmo jeito, da mesma forma. Você sabe que tem um ombro que pode confiar. Você sabe que tem alguém, aleluia, que possa estar do seu lado. E o próprio livro de Provérbios, o próprio Salomão diz que existe amigos mais chegados que irmãos, né? Às vezes tem amizade que você tem mais hombridade com um amigo, até com o seu irmão de próprio sangue. Acontece, aleluia. E nós vemos uma amizade assim, de Jonatas e Davi. Glória a Deus, aleluia. Essa amizade é tão forte, meus irmãos, que chega, preste atenção, ideologias chegam a falar que Jonatas tinha um caso amoroso, um afetivo com Davi, por conta dessa amizade. Coisa que não é verdadeira, coisa que não é real, e querem defender suas ideias em prol de algo que a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia condena. Se isso tivesse por acaso acontecido, que não aconteceu, que nós sabemos que era erro, a Bíblia citaria que tinha acontecido esse erro, essa falha, mas não. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eram amigos leais, eram amigos verdadeiros. Sabemos que hoje, nessas redes sociais, né, irmão, a pessoa tem 1000 amigos, né? Vai ver, tem nem 2, né? Vai fala, às vezes não fala com metade daquelas pessoas que tinha ali, né? E nós vemos uma falsa aparência, né? Coisas ali que não são verdadeiras. Mas quando você tem um amigo que pode confiar, é uma bênção, né? Às vezes um amigo crente, melhor ainda, né? E ajuda na caminhada, vai estar com você, aleluia, em alguns momentos difíceis. Você liga para chorar, sabe que tem um ombro amigo, e isso, irmãos, é muito bom. E aqui, irmãos, se tinha essa amizade, né? Foi criado esse laço de amizade, aleluia. Porém, irmãos, aleluia, há casos, presta atenção aqui, que eu não posso deixar de falar, preciso falar. O caso desta amizade era uma amizade verdadeira, não era uma amizade homoafetiva, como as pessoas dizem por aí. Não era. Eram amigos leais, verdadeiros. Porém, existem casos, aleluia, que duas pessoas são tão próximas, amigos tão próximos, tão carentes um do outro, que o inimigo coloca um sentimento diabólico no meio dessa amizade. Já vi casos assim, crentes desta forma. Não sei como, não sei em qual momento. Pessoas eram apenas amigos, mas foi tão próximo, um sentimento tão dependente um do outro, que quando viu, acabou da pior forma, que os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Então, até nisso precisamos vigiar. Glória a Deus. É bênção termos a pessoas, amigos, mas até nisso precisa ter uma certa vigilância, para não se engordar depois e ser muito pior. Aleluia. Jesus está falando nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vemos uma amizade criada, formada, e uma amizade sendo levada por gerações. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que amigos leais tem poucos, mas que o Senhor nos dê amigos verdadeiros, né, irmãos? Amigos que aqui a gente pode contar, que guerreiem conosco, que esteja em momentos bons, momentos ruins, né? Que seja nosso amigo não por aquilo que a gente tem, mas por só querer mesmo a nossa presença. E tem pessoas assim, eu creio que pessoas aqui têm amizades assim, e que Jesus persevere essa amizade para a glória de Deus. O texto continua dizendo que após aquele fato de Davi com Golias, Saul fica com Davi na sua casa. Vai passando, né, a história. E aí, no versículo, Saul coloca na sua Bíblia, você pode acompanhar, Davi
como se fosse um líder de um pilotão de guerra, um dos seus soldados fiéis. E uma dessas guerras, versículo 6, veja só. 6. E uma dessas guerras, vamos ler juntos, sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Versículo 7. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aleluia, eu queria me deter um pouco, talvez essa seja a mensagem central dessa noite, essa passagem. Nós falamos um pouco na quinta passada sobre isso. Eles vinham de uma batalha, vinham da guerra, aleluia. E quando, aleluia, no determinado, amém, irmãos? Aqui, atenção aqui, glória a Deus, amém. Doutrina aqui, glória a Deus. E quando eles vinham da batalha, as mulheres começaram a cantar. Saul fica enfurecido. Como é que pode elas cantarem isso? Dão logo o reino para ele, entregue o reino para ele. A partir daquele momento, Saul trama para tirar a vida de Davi. A partir daquele momento, aquela amizade nascida tão bonita, do livramento, vai passar agora uma perseguição mortal. Até os últimos dias de Saul, Saul vai pelejar para tirar a vida de Davi. Glória a Deus. Deus tem uma palavra à igreja nesta noite. Se ligue com o Senhor. Deixe as conversas de lado e se ligue com o Senhor, que Deus tem uma palavra nesta noite. Aleluia. Meus irmãos, nesta passagem, neste contexto aqui, Saul é atingido não por uma flecha. Saul é atingido não na sua cabeça, não na sua armadura ou no seu braço. Saul é atingido no seu ego. Aleluia. Esse acontecimento das mulheres choca, afeta, acerta em cheio o ego de Saul. Saul agora passa a ter ciúmes de Davi. Veja só, Davi estava do seu lado. Davi estava lutando a mesma guerra com ele. E Saul agora passa a ter ciúmes de Davi. E nós sabemos que é um sentimento da carne, diabólico. Porque é um sentimento que a pessoa passa a ver o que não existe, passa a aumentar o que existe, passa a querer procurar ver o que não queria ver. Então Saul, ele passa a ter esse sentimento. Glória a Deus. Veja só, irmãos, isso era para ser o contrário. Isso era para ser diferente. Saul voltando da guerra, presta atenção, as mulheres foram ao encontro de Saul e elas gritaram: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Saul era para ter ficado alegre. Glória a Deus. Nós juntos matamos 11 milhares. Nosso trabalho em equipe, a gente conseguiu matar muita gente. Que coisa boa. Aleluia. Mas não aconteceu isso. O ego de Saul estava
inflamado, estava machucado, o seu orgulho estava ferido. Aleluia! A sua carne estava reinando e ele teve um sentimento de inveja, um sentimento de ciúmes dessa situação. Quantas pessoas são afetadas por isso? Aleluia! Talvez aqui nesta noite, por isso que essa palavra é bom assim, palavra expositiva, né, irmãos? Que você vem numa pegada, aí onde pegar, pegou, né? Você vem, glória a Deus. Quantas pessoas passam por isso? Interessante que eu tenho um comérciozinho, alguns irmãos já foram lá e esses dias eu coloquei uma pessoa para me ajudar. Aí minha mãe veio, nossa, eu quero te dizer um negócio, que as pessoas estão gostando mais de comprar com fulano de tal do que contigo. Ô, coisa boa! Mãe, a senhora, agora fiquei muito feliz por conta disso, né? Porque é um negócio que está me beneficiando, é um negócio que, por ele estar se destacando, eu estou indo junto, que coisa boa! Saul não conseguia ver isso. Se Davi estava desse jeito, a guerra estava sendo vencida, glória a Deus. Não necessariamente o seu nome tinha que estar em destaque ou na frente, para que ele viesse a se alegrar. Porque tem pessoas, infelizmente, assim, não tiver seu nome em eminência, em destaque, não vai, não se alegra, não faz. Irmãos, eu fico muito feliz pelo quadro de obras que a gente tem aqui. Nosso irmão Josimar dando uma escola bíblica. Eu não chego nem perto, irmãos. Aleluia. É algo excelente, eu me alegro com isso. Eu não tenho nenhum egoísmo, nenhuma tristeza. Não, fico alegre. Deus use mais e mais os meus irmãos. Que cresça. Aleluia. Que isso é a obra de Deus, é o contexto todo, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Desta forma, a obra do Senhor cresce e o nome do Senhor é glorificado. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, 6, Paulo ele vai falar sobre isso, sobre orgulho. 4 e 6, 1 Coríntios 4 e 6, não sei se os seus irmãos conseguem, mas ele traz uma palavra, irmãos, apliquei essas coisas por semelhanças a mim, a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito, e não vos ensoberbecendo, ou não sendo orgulhosos, em outras traduções, não tendo orgulho uns para com os outros. E esta palavra no original, irmãos, é prisio, significa algo inflamado, inchado. Aqueles balões, né, irmãos? Bichinho que você enche, altamente inflado, super inflado. Glória a Deus. É o orgulho, é quem tem isso. Inflado, mas vazio. Inflado, mas oco, porque quem adere isso, quem tem isso dentro de você, tem um sentimento que não depende de Deus, mas de você. E esse sentimento é vazio. Esse sentimento é dolorido. Presta atenção, irmãos. Eu queria trazer isso porque é algo que mina a fé, é algo que faz crente se desviar, crente deixar de trabalhar na obra do Senhor por conta disso. Meus irmãos, a gente tem um corpo, o nosso corpo, e todos os membros trabalham do nosso corpo físico. Tente se lembrar, durante o dia, quando você se lembra que o seu dedo mindinho está trabalhando? Quando você se lembra? Não se lembra. Porque simplesmente ele trabalha. Só se lembra quando machuca. Mas não machucando, ele está ali trabalhando, exercendo a função no corpo, sem aparecer, só trabalhando no corpo, sem aparecer, glória a Deus. Mas o ego não, o ego, ele precisa chamar atenção para si, o ego precisa aparecer, glória a Deus, aleluia. E isso, irmãos, é característica de alguém que tem um ego ferido. Quando alguém diz assim, olha, você feriu meus sentimentos, na verdade é o ego que se fere, não é o sentimento.
É o ego. Que Jesus venha trabalhar isso em nós, porque a Bíblia, olha, quem se for se gloriar, se glorie no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O ego é altamente atarefado, porque ele fica buscando duas coisas: comparação e autorreconhecimento. Sabe o que Saul estava dizendo? Por que ele, não eu? Por que Davi e não eu? Talvez eu tenha mais... Glória a Deus. Por que ele e não eu? Porque esse menino era para ser eu. Era para ser eu liderando. Era para ser eu fazendo. Era para ser eu. Sabe, quem tem isso, ele fica sempre se comparando. Aleluia. A gente tem um problema com o ser humano de baixa autoestima. Autoestima elevada é bom. Mas a alta autoestima muito elevada, irmãos, é um grande risco. Porque a pessoa vai dizer: eu sou o melhor. Diante desse grupo, eu sou a pessoa. Igual aquela música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, né? Eu sou a pessoa ideal. Vê defeitos em tudo. É aquele engenheiro de obra pronta, né? Fosse eu, diferente. Saul, ele estava indignado. Por que ele? Por que estão gritando para ele? E não para mim, era para ser eu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o evangelho é diferente. É quem Deus chama e quem Deus quer. Se a gente está em busca disso, a gente não pode cantar aquele hino: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Se você não tem isso trabalhado, você não pode cantar. Aleluia. Porque temos que ser como João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus. Quanto mais o evangelho aparece na nossa vida e a gente some, melhor. Quanto mais Cristo aparece em nós e as pessoas verem Cristo na nossa vida, melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus trabalhe em nós. Que Deus mude o nosso coração. Aleluia. E é frágil, como um balão. Qualquer momento estoura, explode, se machuca, fere. Porque é desse jeito. Aleluia. Mas quem é trabalhado pelo Senhor nesta área, aleluia, Deus transforma. E Deus não vai transformar quem não reconhece. Confesso para os irmãos que muitas vezes já fui como Saul. E aí, de vez em quando, esse espírito quer aparecer, mas eu identifico logo e repreendo. Jesus, tira isso do meu coração, tira isso do meu coração. Tira isso do meu coração. Aleluia, porque é necessário que o Senhor cresça e nós diminuamos. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos que o Senhor nos mude, irmãos. Bendito e seja o nome do Senhor. A Bíblia fala: enquanto Davi tocava a sua harpa, Saul já totalmente endemoniado. Por conta disso foi o estopim. Aleluia. Saul totalmente endemoniado. Enquanto Davi tocava a sua harpa, Saul lançava setas sobre ele para tirar a sua vida. E não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. Glória a Deus. Em uma das cenas, irmãos, vamos ler aqui capítulo 18, versículo 25. Uma das suas filhas, as filhas de Saul, fica para ser entregue como esposa para Davi. Saul fica feliz, sabe por quê? Porque Saul queria pegar Davi para botar na guerra para matar Davi. Olha aí, Saul disse: olha, Davi, eu vou lhe dar a minha filha, mas tem um dote. Olha aí o dote: assim direis a Davi: o
rei não exigirá um dote, apenas, sem prepúcio de filisteus. Olha aí, para que seja vingado dos seus inimigos. Saul pretendia que Davi caísse nas mãos dos filisteus. Veja só, irmãos. Queria que Davi circuncidasse 100 filisteus. Saul fez isso porque Saul sabia que os filisteus não iam deixar. Davi ia ter que matar eles. E Davi pega 200, glória a Deus, para mostrar que o Senhor era com Davi. E muitas das vezes Saul tentou matar Davi, e todas essas vezes o Senhor livrava, glória a Deus. E eu entendo, irmãos, e aprendo também que o inimigo tem se levantado várias vezes para nos matar espiritualmente, para ceifar nossa vida, e o Senhor vai nos livrando, e o Senhor vai nos dando vitória, e o Senhor vai nos dando escape. E hoje nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Davi em nenhum momento aqui precisou lutar contra Saul, não. Ele confiava no Deus que servia e no Deus que dava livramento. Louvado seja o nome de Jesus. É bem verdade, irmãos, que às vezes, preste atenção, Deus usa um Saul para moldar Davi. Eu creio que Saul foi o instrumento usado por Deus para ir moldando Davi, para Davi reinar. E aí, às vezes Deus faz isso conosco, usa alguém de uma personalidade contrária, com coisas que nos afetam, para ir nos moldando, para ir nos lapidando. Às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa rua, dentro da nossa casa. Mas Davi não foi reprovado nessa teste, não. Davi teve vitória. Muitos são reprovados porque muitos agem por conta própria, mas a nossa confiança está no Deus que fez todas as coisas. Quem está recebendo esta palavra nesta noite, glorifica o nome do Senhor. Às vezes é difícil de descer, né, irmãos? Tala, mas é necessário. Palavra que confronta é a palavra que alimenta. Aleluia. Palavra sabor de mel às vezes não muda nada, né, irmãos? Mas a palavra que nos confronta é a palavra que nos muda. Desta amizade, como eu falei, Jonatas e Davi, é uma amizade consistente. Jonatas passa a ser amigo leal de Davi. Davi tinha lealdade de Jonatas. No capítulo 19, nós vemos que Saul agora, ele abre o coração para Jonatas, para os servos, dizer o que tinha dentro do seu coração. Veja só, capítulo 19, versículo 1. Todos os seus servos que matassem a Davi, ele abre o seu coração e diz o que queria fazer. Vamos matar Davi. Porque a pessoa que não é transformada, a pessoa que não é mudada, sai, a boca sai, o que o coração está cheio. E eles, vamos matar. Quando Jonatas sabe disso, quando ele entende isso, ele começa a orientar o seu pai. Veja só, no versículo 4, capítulo 19. Então Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e disse-lhe que o rei não cometa um erro contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os feitos dele para contigo têm sido muito bons. Versículo 5. Ele pôs a vida em risco e matou o filisteu, meu pai. E o Senhor operou grande libertação para todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem razão. Glória a Deus. E eu queria falar outra palavra de Deus aqui para a igreja do Senhor. Uma das maiores e principais autoridades constituídas e primeiras
é pai e mãe. É a primeira autoridade que a criança vê quando vem ao mundo. Honra teu pai, autoridade, honra tua mãe. Aleluia. Serve bem a esposa, ao esposo. Não provoquei a ira dos vossos filhos. Então há autoridades a ser seguidas, obedecidas e respeitadas e atendidas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. Quando esta autoridade fere um princípio da palavra do Senhor, nós não precisamos obedecer. Aleluia. Quando seu marido manda você pecar, você mentir perante a palavra de Deus, você serve ao Senhor. Veja o que Jonatas disse: meu pai, isso é errado, não façamos isso, não vamos derramar sangue inocente. Veja, ele quis corrigir o seu pai, mostrando que é errado. Glória a Deus, aleluia. Porque Jonatas era alguém crente, alguém que servia ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Você não é obrigado a pecar porque o seu marido peca. Você não é obrigado a pecar porque a sua esposa peca. Você não é obrigado a pecar porque os seus pais, os seus filhos, ou seja quem for, peque. Você não é. Porque você serve em primeiro lugar a Deus. Veja só, Jonatas é alguém fiel ao seu pai. Jonatas morreu na guerra ao lado do seu pai. Não abandonou o seu pai. Aleluia. Respeitava o seu pai até o fim. Mas quando feria a lei do Senhor, quando transgredia a palavra do Senhor, ele, nesse ponto não. Aleluia. Porque importa obedecer a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mical, ela faz a mesma coisa quando nós vamos ver a história. Sabe que Saul vai matar a Davi, planeja, e Davi foge e dá livramento. Veja só, irmãos, filhos ficam contra, nesse sentido e nessa atitude, ao pai que queria fazer aquilo que o Senhor não se agradava. Aleluia. Meus irmãos, igreja do Senhor, em algum momento pode ser que nós precisamos tomar uma atitude dessa. De qual lado a gente vai estar? Agradar o Senhor, os seus mandamentos, ou estar do lado da família, transgredindo a palavra do Senhor? Já aconteceu comigo uma vez, algumas vezes. Agradar o Senhor e servir a palavra do Senhor conforme a Bíblia diz, ou está do lado dos amigos, ou está do lado da cultura mundana. Aleluia, glória a Deus. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz em Mateus 10:37: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então chega o momento que nós temos que se posicionar. Glória a Deus. O maior desejo é que a nossa família seja encontrada e salva pelo Senhor. Mas você não vai salvar a sua família. Presta atenção, que eu nem ia falar sobre isso. Você não vai salvar a sua família cedendo o pecado que ela pratica. Você não vai conseguir a sua família para Cristo cedendo o pecado que elas fazem, consentindo com isso, não. Aleluia, seja fiel ao Senhor, seja fiel a Deus, que Deus vai trabalhar na sua casa, Deus vai salvar os seus, mas seja fiel ao Senhor em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Nesse contexto que nós lemos de Saul, quando Jonatas fala com ele, ele diz: tá bom, meu filho, eu não vou fazer nada com ele não. No versículo 6, no capítulo 19, ele diz: Saul atentou a voz de Jonatas e jurou: como vive o Senhor, Davi não será morto. Mas era mentira, estava mentindo.
Ele não ia voltar atrás do seu desejo. Irmãos, é muito difícil. Só quando o Senhor transforma, não tem nada difícil, né? Quando o Senhor transforma, tudo é fácil. Mas é muito difícil um orgulhoso voltar a palavra atrás. Vai ser assim, eu falei, vai ser até o fim assim. Pode cair todo mundo, pode a mulher me deixar, pode os filhos ir, mas eu falei. Ele aguenta as consequências até o fim e não muda. Isso é carnalidade. Isso é de alguém que não nasceu de novo e precisa ser transformado pelo Evangelho. Porque o Evangelho é arrependimento. Eu não tenho problema nenhum de voltar atrás, de pedir perdão, de dizer eu errei, me perdoa, não foi assim, eu tropecei nas minhas palavras, glória a Deus. E Jesus vai nos ajudando, e Jesus vai nos mudando, aleluia, vai nos transformando segundo a sua palavra, glória a Deus. E para finalizar essa reflexão, meus queridos irmãos, queria ler um texto que está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Aí, Lucas, prepare o louvor aí. 1 Samuel 18 e 14. Diz assim: E Jonatas, vamos ali. 1 Samuel 18, 4. Desculpa, meus queridos irmãos. É 4. Jonatas tirou a capa que vestia, deu a Davi, como também a sua armadura, e até mesmo sua espada, seu arco e seu cinto. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, pode deixar essa projeção aí. Tente imaginar esta cena. O filho do rei, aquele que por direito seria sucessor ao trono, chega para Davi, tira suas vestes reais e entrega para Davi, mostrando que seu companheirismo não era apenas um sentimento de amizade, mas reconhecendo que Davi seria o rei. Glória a Deus, aleluia, demonstrando, aleluia, o favor de Deus para com Davi, reconhecendo: você é o escolhido. Eu abro mão do meu direito de ser sucessor ao trono para entregar a ti, Davi, porque eu sei que o Senhor é contigo. Em dias e em tempos que as pessoas brigam, matam pelos seus direitos, estou no meu direito e vou até o fim, custe o que custar. Aleluia. Jonatas, ele abre mão do seu direito, aleluia, para coroar Davi. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia todos os benefícios que teria um rei, todos os privilégios que teria um rei, mas ele não era como seu pai. Se seu pai era orgulhoso, Jonatas tinha o coração de Jesus, que viria mais na frente, porque Jesus diz: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Glória a Deus. E humilde não tem nada a ver com situação financeira. Tem muita gente pobre que não é humilde, e tem muita gente rica que é humilde. Aleluia. Está ligado ao coração, como se encontra. Aleluia. E ele, nesse ato de fé, ele declara que Davi seria o rei de Israel. Aleluia. E é preciso ter fé, irmãos. Só a fé. Aleluia. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Só a fé nos impulsiona a ser menos do que a gente podia ser. Aleluia. Só a fé nos permite isso. Lembra da instrução bíblica? Considerai uns superiores a nós. A fé não nos impulsiona a ser mais do que o outro. A fé nos impulsiona a ser menos, a ser menor. Glória a Deus. Que Jesus venha nos dar um coração desta forma. Aleluia. Um coração
sem soberba, sem orgulho, que reconheça isso. Reconheça que não tem, talvez, o coração sarado. Senhor, me muda, me transforma. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser desse jeito, porque o Senhor não foi. O maior exemplo de humildade é de Jesus. Aleluia, que em nenhum momento muda com os discípulos. Que Jesus venha fazer isso conosco. Que a gente venha abandonar o nosso eu, que era para reinar. Venha, Senhor, reine em nós. Eu permito que o Senhor reine em nós. Aleluia, que o nosso eu desapareça. Que nós não viemos querer reinar em nós não, mas que o Senhor reine em nós, em nossa vida. Porque quando Ele reina na nossa vida, Ele cuida do nosso futuro, Ele cuida dos nossos passos, e o nome dEle é glorificado, e o nome dEle é exaltado. Que o Senhor não permita que o nosso nome apareça mais do que o dEle. Que o Senhor não permita que o nosso nome seja mais falado do que o dEle, não. Não importa que o nome dEle apareça, que nós sumamos. É necessário que Ele cresça. Aleluia. João Batista, está vendo ele ali, João Batista? Ele batizou mais do que você. João Batista era para ser você, João Batista. Aleluia, essas comparações do inferno. Aleluia. Era para ser você, João Batista. Olha, eu não sou digno de nem desatar as alparcas dos seus pés. Aleluia, glória a Deus. Eu batizo só com água, mas Ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. E ore por você nesta noite. Porque muitas das vezes o teu coração é assediado pelo sentimento que assediou o coração de Saul. O nosso coração muitas das vezes é assediado pelo sentimento que vem sobre Saul. Era para ser eu sou melhor. Mas não é assim, é quando o Senhor chama. É quando o Senhor quer, é quando o Senhor trata. E quando Ele quer, ninguém impede. Pastor não impede, ninguém impede quando Ele chama. Porque quem chama é Ele, quem escolhe é Ele, quem capacita é Ele, quem molda é Ele. Nós estamos na olaria de Jeová e queremos ser tratados por Jesus. Vamos louvar.